Olá, pessoas queridas, espero que todos estejam bem com a graça de Deus, nosso Pai. Vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, decodificado por Allan Kardec. Iniciemos com o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos, ó Pai, hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, como também devemos perdoar aos devedores. Não nos deixes cairmos em tentações e livrai-nos, ó Pai, de todo mal, que assim seja, com a graça de Deus. Bem, meus amigos, nós estamos estudando o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Moral Estranha. E aí, no decorrer dos estudos, nós estamos percebendo que esse título vem exatamente porque algumas palavras, se forem vistas no sentido atual do qual estamos vivendo aqui, não teria cabimento, seria muito estranho sair de Jesus, de ser dita por Jesus, com o entendimento que temos hoje de algumas palavras, como odiar, rejeitar, abandonar pai, mãe, irmãos, irmãs. Então, nós estamos percebendo, e já vimos isso nos estudos anteriores, que as palavras tinham conotação diferentes, dependendo do país de origem, tinha lá um significado. E como tudo foi escrito depois da partida de Jesus para o mundo espiritual, não foi ele quem escreveu. Cada um foi usando da forma que achou que era o mais correto, com o sentido que a palavra tinha naquele momento. E o sentido da palavra, o significado sinônimo, foi mudando de acordo com a sociedade e com o tempo. Por isso é preciso que entendamos muito bem as colocações, porque seria inadmissível pensarmos que Jesus, em algum momento, disse para alguém odiar alguém. Nesse sentido, hoje de 2023, de rancor, de mágoa, de querer mal. Jamais, né? Pois bem, hoje nós vamos iniciar o estudo com a leitura do item 7 desse capítulo. Deixai os mortos enterrar seus mortos. E então, meus amigos, vamos entender o que isso significa, né? Ele disse a outro: segui-me. Ele lhe respondeu: Senhor, permiti que eu vá primeiro enterrar meu pai. Jesus lhe respondeu: deixai os mortos enterrar seus mortos. Mas quanto a vós, ide anunciar o reino de Deus. Lucas capítulo 9, versículos 59 e 60. Bem, aqui nós temos que entender que lá naqueles tempos, né, em que Jesus deixou a passagem para que aprendêssemos, deixou a sementinha para que fôssemos aprendendo, os costumes da sociedade eram outros. Existiam-se as carpideiras, lembram? Que cobravam para estar ali no velório, para chorar. Dependendo do local, da região, tinha-se esse costume. Tinha ali, elas faziam uma cobrança para mostrar que estavam sentidas com a partida daquele ser que estava desencarnando. E quanto à posição de filho, que é o que representa aqui nesse trechinho que lemos, né? Quando ele fala: deixai primeiro que vá enterrar meu pai. Por quê? Porque
era esperado que o filho estivesse ali no enterro do pai, fazendo presença, porque isso garantiria o seu direito à herança, àquilo que o pai deixaria de material. E é isso que esse jovem diz: deixai que eu vá enterrar meu pai, depois o seguirei. Por quê? Porque ele queria garantir, sim, o conhecimento que Jesus estava ali para dar e queria fazer parte daqueles discípulos que estavam seguindo a Jesus. Porém, ele também queria garantir as coisas da terra, queria garantir do céu e da terra. Queria aquilo que estudamos, dar muito valor ao material, ficar ali presenciando e pensando nesse lado material que ele não poderia perder, né? Pela colocação, é isso que percebemos. Percebemos também que o jovem não queria colocar os interesses de Deus acima dos outros interesses que ele tinha. Então, Jesus coloca: deixar àqueles que só se preocupam com os interesses materiais, que enterrassem os despojos daquele que desencarnou. Por quê? Porque esses que se preocupam só com o lado material já eram praticamente vistos como mortos. Mortos como? Um ser que desencarnou e está na Terra? Não. Mortos para o conhecimento da verdade, da vida espiritual, né? Ele não pede para deixar de amar, de ter sentimento por aquele que o gerou, mas se preocupar primeiro com o espírito, com as escolhas que se faz, e não se ficar ali preso a situações materiais. Parece bem claro que Jesus não quer que alguém deixe de ir ali fazer o enterro de alguém que tanto amou. Ele usa, como sabemos, de parábolas para que o povo pudesse entender. Então, era necessário que ele jogasse essa sementinha para que os que estavam ali só conseguiam entender daquela forma entendessem. Então eu preciso me preocupar mais com o lado espiritual, com conhecimento. É isso. Vamos continuar. O que podem significar estas palavras? Deixar os mortos enterrar seus mortos? As considerações anteriores já nos mostraram, antes de tudo, que na ocasião em que foram pronunciadas, não podiam ser uma censura àquele que considerava um dever de piedade filial enterrar o corpo do pai. Portanto, elas contêm um significado mais profundo, que só o conhecimento mais completo da vida espiritual pode fazer compreender. A vida espiritual é de fato a verdadeira vida, é a vida do espírito. Sua existência terrena é apenas transitória, passageira, espécie de morte. Se a compararmos ao esplendor e atividade da vida espiritual. O corpo é apenas uma vestimenta grosseira que reveste temporariamente o espírito, que é a verdadeira cadeia que o prende à gleba terrena e da qual fica feliz em se libertar. O respeito que se tem pelos mortos não se refere à matéria, mas sim à lembrança, ao espírito ausente. É semelhante àquele que se tem pelos objetos que lhe pertenceram, que tocou e que lhe querem bem, e que os lhe querem bem, os guardam como objetos de estima. Era isso que aquele homem não podia compreender por si próprio,
E Jesus ensina dizendo: não vos inquieteis com o corpo, preocupai-vos antes com o espírito, ide ensinar o reino de Deus, e de dizer aos homens que a sua pátria não está na terra, e sim no céu, pois é lá que está a verdadeira vida. Pois bem, quando nós tivermos maior compreensão, que é o que estamos buscando fazer, né? Em relação ao desencarne, nós perceberemos essa passagem que ele nos coloca aqui. Que aqui é que estamos presos à matéria, né? O nosso espírito está ali preso à matéria. Então, estamos mortos aqui, presos a esse corpo que temos e que nos permite viver aqui nesse planeta, a passar pelas provas, pelas expiações. Não é porque estamos presos aqui, então vou me libertar e cometer a atrocidade de tirar a vida. Não é nesse sentido, jamais. É assim, não tenho que temer. Se eu agir no bem, fizer o bem, for caridoso, fizer ao próximo o que gostaria que a mim fosse feito, irei estar liberto do lado de lá. É isso. E é preciso essa compreensão para que a gente não pense, né, que a verdadeira vida é aqui e que depois tudo acabou, que não tem mais nada. Não é assim. Aquele que acredita que a verdadeira vida só existe aqui, que depois tudo acabou, nossa, eles já são considerados mortos por essa passagem que lemos. Porque eles não entendem que aqui é uma fase de aprendizado. Aprendizado. Não conseguem compreender. Eles percebem as provas, as dores e veem como castigo. E não é isso. Por quê? Porque nós sabemos que estamos aqui para nos lapidar, para ensinar, para ressarcir o que fizemos de errado. E que depois nós vamos para o lado de lá e continuar estudando para nos melhorar e reencarnar novamente quantas vezes forem necessárias para estarmos melhor. Mas muitos não conseguem ainda enxergar essa verdade. Não tem como perceber, dependendo da doutrina que seguem, do pensamento que têm, da materialidade que eles carregam em si, né? Carregam aquilo em si. Então eu sou esse material e pronto, acabou, não tem mais nada. E não é assim. Então, quanto mais vamos estudando sobre o Evangelho de Jesus, as obras básicas do Espiritismo, nós vamos percebendo que o desencarne é sair da prisão. Sair da prisão. E também nesse trechinho que lemos, que é um trecho curtinho, deixai os mortos enterrar seus mortos, também trata do desapego. Por quê? Para a gente não ficar ali apegado só ao físico, pensar naquele que se foi como um espírito, vibrar por ele, né? Vibrar, pedir a Deus e a espiritualidade amiga que esteja ali, recebendo, cuidando, abençoando. E não podemos esquecer nesse trecho de nos lembrarmos dos costumes daquele tempo, os costumes que se tinha. O enterro precisava-se das carpideiras, que eram pagas para lamentar e chorar a partida daquele que desencarnou, né? E também, na época, cabia ao filho mais velho chorar pelo pai, pois só assim ele teria direito à herança. E é isso que Jesus coloca. Então, deixem aos mortos
Ou seja, aqueles que só se preocupam com o material, que enterrem seus mortos. Aqueles que só se preocupam com o concreto, com o costume ali, com o material e não com a essência. É essa a colocação que aprendemos hoje com esse item. O que podemos fazer por aqueles que desencarnam é vibrar com todo o amor do nosso coração, nos lembrando daquele que partiu, né? Porque se estiver num processo difícil lá do lado espiritual, por exemplo, como aqueles que praticaram o ato do suicídio, eles irão receber um alívio, como se fosse um bálsamo para essa dor que estão carregando, para essa ferida aberta. E aí a espiritualidade amiga consegue, por vezes, agir, resgatá-los, ampará-los. Isso é tudo que podemos fazer por aquele que se foi. Agora vamos à leitura do item. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Também faz parte da moral estranha. Olhem o título. Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz e sim a espada, pois vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe, a nora da sogra, e o homem terá como inimigos aqueles de sua casa. Mateus capítulo 10, versículo 34 a 36. Vim lançar o fogo à terra, e o que mais desejo senão que ele se acenda? Devo ser batizado com um batismo, e quão grande é a minha angústia até que ele se cumpra. Acreditais que vim trazer a paz à terra? Não, eu vos asseguro, mas pelo contrário a divisão, pois de hoje em diante, se encontrarem 5 pessoas em uma casa, ficarão umas contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Lucas, capítulo 12, versículo 49 a 53. Pois bem, quantas palavras que, pelo que já lemos desse capítulo, sabemos incabíveis na boca de Jesus. Então vamos entendê-las, né? Pois bem, na época das cruzadas, usou-se das palavras de Cristo para cometer horrores. Eles diziam: eu não vim trazer a paz, mas a espada. E usavam das palavras para matar, para cometer atrocidades que por vezes ainda hoje na casa espírita vem aqueles irmãozinhos nossos com quem estivemos lá naqueles tempos, dizendo, nos apontando o dedo sim, porque fizemos noutros tempos. Fala, como agora fala em nome de Cristo, se em nome dele fez isso, isso e aquilo. Então, são colocações e a sociedade, os dirigentes da sociedade, fez se aproveitar de algumas coisas para falar em nome de Cristo e cometer exatamente o contrário. Quando é colocado ali, vim separar, ele mostra para nós, não é que ele queira a divisão da família, queira que um fique contra o outro, mas aquele desconforto, né, dos ensinamentos que ele veio trazer àqueles que eram apegados à ilusão, que eram ainda apegados à materialidade, que só pensavam em guerrear, na espada, na raiva, no ódio. E aí Jesus chega e mostra com mansuetude, com doçura, que tudo aquilo era ilusão, que não servia para nada. Ele mostrava que tinha que se amar,
não só aqueles com quem morava, a família, mas amar ao próximo. Quem é o próximo? Todos, pois que todos são filhos de Deus. E amar a Deus acima de tudo. Então, Jesus era um revolucionário, ele veio revolucionar, mostrar ideias novas e do bem, mostrar que tudo aquilo que acreditavam, eles teriam que repensar. Por quê? Porque ele usa a palavra espada, mas porque na família que seguisse as palavras de Jesus, aquele que seguia era incompreendido pela família. Porque estavam acostumados que tinham que guerrear, o filho tinha que ir lutar em nome lá do tal que comandava tudo. Então, é isso que Jesus diz. Aquele que o entende, o compreende, será incompreendido. Por isso que há aqueles com quem mora, ficam ali com uma certa divisão. Não que ele queira essa divisão, mas porque os outros ainda não são capazes de entender. Mas que essa sementinha colocada ali em um dos membros da família vai se propagar. E se formos ver, nós percebemos também que nós, conosco mesmo, quantas vezes lá no início ficamos aquela guerra mental conosco, ficamos pensando, será que é isso? Será que é assim mesmo? Né? Por quê? Porque nós também não compreendíamos o que Cristo veio nos colocar e ainda às vezes precisamos ali destrinchar as palavras, buscar, pesquisar, porque também éramos iludidos quanto às aquisições terrenas. E aos poucos estamos engatinhando, quais bebezinhos saídos da fralda, ainda na fralda, né? Aprendendo a ver que tudo isso é ilusão, que existem valores maiores e melhores que nos trazem uma paz maior. E aí nós começamos a ter aquela luta interior conosco mesmo. Será que é isso? Será que é aquilo? Quem é essa pessoa que estou tentando ser, que estou buscando essa vida nova, onde caiba ali os aprendizados adquiridos por Cristo? E assim nós vamos, pouco a pouco, meus irmãos, aprendendo. Na próxima palestra daremos continuidade a esse item. Fiquem com Deus e que a semana seja maravilhosa. Prezados companheiros, vamos a mais uma leitura e reflexão do Livro dos Espíritos por Allan Kardec. Que Jesus esteja junto ao coração de cada um. Estamos no livro 2º, capítulo 6, Vida Espírita, item 3, Percepções, Sensações e Sofrimentos dos Espíritos. Pergunta 237. A alma, uma vez no mundo dos espíritos, tem ainda as percepções que tinha nesta vida? Sim, e outras que não possuía, porque o seu corpo era como um véu que a obscurecia. A inteligência é um atributo do espírito, mas se manifesta mais livremente quando não tem entraves. Vejam que aqui aprendemos que quando estamos desprendidos do corpo físico, a nossa percepção se amplia. Pergunta 238. As percepções e os conhecimentos dos espíritos são ilimitados? Sabem eles todas as coisas? Quanto mais se aproximam da perfeição, mais sabem. Se são superiores, sabem muito. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes em todos os assuntos. 239. Os espíritos conhecem o princípio das coisas? Conforme a sua elevação e a sua pureza. Os espíritos inferiores não sabem mais do que os homens. Vejam que nessa resposta, a espiritualidade superior
deixa claro que somos espíritos inferiores ainda. Então, fiquemos atentos à nossa própria evangelização, à nossa própria busca pelo conhecimento para darmos esses passinhos a mais. 240. Os espíritos compreendem a duração como nós? Não. E isso faz que não nos compreendamos sempre quando se trata de fixar datas ou épocas. Nota de Allan Kardec. Os espíritos vivem fora do tempo, tal como o compreendemos. A duração para eles praticamente não existe, e os séculos, tão longos para nós, são aos seus olhos apenas instantes que desaparecem na eternidade, da mesma maneira que as desigualdades do solo se apagam e desaparecem para aquele que se eleva no espaço. Então, esse é um ponto bem interessante também. O que para nós tem o peso dos minutos, das horas, dos dias, dos meses, dos anos e séculos, para o espírito não há esse peso, em se referindo aos espíritos de uma ordem mediana. 241. Os espíritos fazem do presente uma ideia mais precisa e mais justa do que nós? Mais ou menos como aquele que vê claramente tem uma ideia mais justa das coisas do que o cego. Os espíritos veem o que não vedes e julgam diferente de vós, mas ainda uma vez, e isso depende da sua elevação. 242. Como têm os espíritos o conhecimento do passado? Esse conhecimento é para eles ilimitado? O passado, quando dele nos ocupamos, é um presente, precisamente como te lembras de uma coisa que te impressionou durante o teu exílio. Entretanto, como não temos mais o véu material que obscurece a tua inteligência, lembramo-nos das coisas que desaparecem para ti, mas nem tudo os espíritos conhecem, a começar pela sua própria criação. Então é bem interessante porque para o espírito que se encarna há um véu do esquecimento e ele não se lembra da vida anterior, das vidas anteriores e da erraticidade ali. E para os espíritos que estão desencarnados, há essa condição de perceber muito mais do que nós que estamos com o corpo físico nos obliterando essas capacidades, né? Por isso aqui o Espírito diz, como não temos mais o véu material que obscurece a tua inteligência, lembramo-nos das coisas que desapareceram para ti. Então, quando a gente mergulha no corpo físico, quando a gente vem para a encarnação, a gente fica com as percepções limitadas, esquece do passado ali, da nossa situação no plano espiritual. 243. Os espíritos conhecem o futuro? Depende ainda da sua perfeição. Quase sempre nada mais fazem do que entrevê-lo, mas nem sempre têm a permissão de o revelar. Quando o veem, ele lhes parece presente. O espírito vê o futuro mais claramente à medida que se aproxima de Deus. Depois da morte, a alma vê e abarca de relance as suas migrações passadas, mas não pode ver o que Deus lhe prepara. Para isso, é necessário que esteja integrada nele, depois de muitas existências. 243a. Os espíritos chegados à perfeição absoluta têm completo conhecimento do futuro? Completo não é o termo, porque Deus é o único e soberano Senhor, e ninguém o pode igualar. Mas aqui fica claro que quanto mais elevado é o espírito, mais percepções ele tem, tanto do passado quanto do futuro. Espíritos inferiores não têm essa mesma capacidade. 244. Os espíritos veem a Deus?
Somente os espíritos superiores o veem e compreendem. Os espíritos inferiores o sentem e adivinham. 244A. Quando um espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou permite uma coisa, como sabe que a ordem vem de Deus? Ele não vê a Deus, mas sente a sua soberania. E quando uma coisa não deve ser feita ou uma palavra não deve ser dita, recebe uma intuição, uma advertência invisível que o inibe de fazê-lo. Vós mesmos tendes pressentimentos que são para vós como advertências secretas, para fazerdes ou não alguma coisa. O mesmo acontece conosco, mas em grau superior, pois compreendes que, sendo mais sutil do que a vossa a essência dos espíritos, podemos receber mais facilmente as advertências divinas. 244b. A ordem é transmitida diretamente por Deus ou por intermédio de outros espíritos? Não vem diretamente de Deus, pois para comunicar-se com Ele é preciso merecê-lo. Deus transmite as suas ordens pelos espíritos que estão mais elevados em perfeição e instrução. 245. A vista dos espíritos é circunscrita como nos seres corpóreos? Não, é uma faculdade geral. Então vejam que até aqui a percepção dos espíritos, então, desprendidos do corpo físico é bem ampliada. E nesta última pergunta, que fala sobre a vista, os olhos, nossos olhos, quando abrimos, vemos as coisas que estão ao nosso lado, né? E fechados não vemos nada. Mas o espírito, ele não tem essa visão pelo olho, porque ele não tem o corpo físico, esse sentido da visão. Ele enxerga de uma outra forma, por isso ele tem a percepção ampliada. 246. Os espíritos precisam de luz para ver? Vêm pela luz própria, sem necessidade de luz exterior. Para eles não há trevas, a não ser aquelas em que podem encontrar-se por expiação. Então vejam que sempre vai depender também da condição do espírito. 247. Os espíritos precisam transportar-se para ver em dois lugares diferentes? Podem ver ao mesmo tempo num e noutro hemisfério do globo? Como o espírito se transporta com a rapidez do pensamento, podemos dizer que vê por toda parte de uma só vez. Seu pensamento pode irradiar e dirigir-se para muitos pontos ao mesmo tempo. Mas essa faculdade depende da sua pureza. Quanto menos puro ele for, mais limitada é a sua vista. Somente os espíritos superiores podem ter visão em conjunto. Nota de Allan Kardec. A faculdade de ver dos espíritos, inerente à sua natureza, difunde-se por todo o seu ser, como a luz num corpo luminoso. É uma espécie de lucidez universal que se estende a tudo. Envolve simultaneamente o espaço, o tempo e as coisas, e para o qual não há trevas nem obstáculos materiais. Compreende-se que assim deve ser, pois no homem a vista funciona através de um órgão que recebe a luz, e sem luz ele fica na obscuridade. Nos espíritos, a faculdade de ver é um atributo próprio, que independe de qualquer agente exterior. A vista não precisa da luz. 248. O espírito vê as coisas distintamente como nós? Mais distintamente, porque a sua vista penetra o que a vossa não pode penetrar, nada a obscurece. 249. O espírito percebe os sons? Sim, e percebe até mesmo
o que os vossos sentidos obtusos não podem perceber. 249A. A faculdade de ouvir como a de ver está em todo o seu ser? Todas as percepções são atributos do espírito e fazem parte do seu ser. Quando ele se reveste de corpo material, elas se manifestam pelos meios orgânicos, mas, no estado de liberdade, não estão mais localizadas. Vejam que interessante. Então, quando encarnados, nós nos expressamos, nos comunicamos, nos vivemos através dos sentidos que podemos ter do nosso corpo físico. Então, já sabemos, como diz aqui, que o espírito tem uma percepção muito maior de visão, de audição, de tudo que não está localizada em órgãos como no corpo físico, onde a visão está localizada no olho, a audição no ouvido, o paladar na boca e tudo mais, inclusive a mediunidade. O corpo físico, nos proporciona essa percepção do plano espiritual. Quando estamos desprendidos, percebemos muito mais. No corpo físico, a mediunidade é orgânica e cada um de nós vai ter uma percepção determinada, um grau de percepção da espiritualidade. Seria o nosso sexto sentido. 250. Sendo as percepções atributo do próprio espírito, ele pode deixar de usá-las? O espírito só vê e ouve o que ele quiser, isto de uma maneira geral e, sobretudo, para os espíritos elevados. Os imperfeitos ouvem e veem frequentemente, queiram ou não, aquilo que pode ser útil ao seu melhoramento. 251. Os espíritos são sensíveis à música? Trata-se da vossa música? O que é ela perante a música celeste, essa harmonia da qual ninguém na terra pode ter ideia? Uma é para a outra o que o canto do selvagem é para a suave melodia. Não obstante, os espíritos vulgares podem provar um certo prazer ao ouvir a vossa música, porque não estão ainda capazes de compreender outra mais sublime. A música tem para os espíritos encantos infinitos, em razão de suas qualidades sensitivas, muitos desenvolvidas. Refiro-me à música celeste, que é tudo quanto a imaginação espiritual pode conceber de mais belo e mais suave. Bom, os espíritos deixam claro aqui que o tipo de música que nós temos e acessamos no planeta ainda está muito aquém da música celeste, dessa música de suavidade que não podemos nem imaginar. 252. Os espíritos são sensíveis às belezas naturais? As belezas naturais dos vários globos são tão diversas que estamos longe de as conhecer. Sim, são sensíveis a elas segundo as suas aptidões para as apreciar e compreender. Para os espíritos elevados, há belezas de conjunto, diante das quais se apagam, por assim dizer, as belezas dos detalhes. 253. Os espíritos experimentam as nossas necessidades e os nossos sofrimentos físicos? Eles os conhecem porque os sofreram, mas não os experimentam como vós, porque são espíritos. É interessante porque os espíritos não têm mais o corpo físico. Então, muitas vezes, aquele espírito que encarnado é uma alma ali, que habita um corpo, por exemplo, idoso ainda, que leva aquelas dores e tudo mais, ao se desprender, desde que tenha passado a encarnação de uma forma aproveitável, sente uma liberdade e aos poucos uma disposição, porque a questão da dificuldade estava no corpo físico. Então, os espíritos
não experimentam as mesmas necessidades nossas, como no corpo, mas também ainda assim, sempre de acordo com a elevação ou não desse espírito. 254. Os espíritos sentem fadiga e necessidade de repouso? Não podem sentir a fadiga como a entendeis, e, portanto, não necessitam de repouso corporal, pois não possuem órgãos em que as forças tenham de ser restauradas. Mas o espírito repousa, no sentido de não permanecer numa atividade constante. Ele não age de maneira material, porque a sua ação é toda intelectual e o seu repouso é todo moral. Há momentos em que o seu pensamento diminui de atividade e não se dirige a um objetivo determinado. Esse é um verdadeiro repouso, mas não se pode compará-lo ao do corpo. A espécie de fadiga que os espíritos podem provar está na razão da sua inferioridade, pois quanto mais se elevam, de menos repouso necessitam. 255. Quando um espírito diz que sofre, de que natureza é o seu sofrimento? Angústias morais que o torturam mais dolorosamente que os sofrimentos físicos. 256. Como alguns espíritos se queixam de frio ou calor? Lembrança do que sofreram durante a vida e algumas vezes tão penosa como a própria realidade. Frequentemente, é uma comparação que fazem para exprimirem a sua situação. Quando se lembram do corpo, experimentam uma espécie de impressão, como quando se tira uma capa e algum tempo depois ainda se pensa estar com ela. Bom, muito interessante, porque nos esclarece quanto às nossas possibilidades e situações que, como espíritos, vamos vivenciar. Então, no plano espiritual, temos uma condição, uma liberdade maior e uma percepção de tudo de uma forma mais direta. Quando no corpo físico, nossas percepções diminuem e se expressam através dos órgãos desse corpo que vamos estar ali utilizando para a experiência na carne. Então é muito interessante que possamos cuidar do nosso instrumento físico, de atuação, cuidar, zelar pelos sentidos que temos para atuar enquanto estamos encarnados, nos lembrando que no desprendimento, mesmo que parcial, através do sono, nossas percepções se ampliam e, desprendidos totalmente do corpo, então, no desencarne, mais ampliadas ficam ainda as nossas percepções. Ficamos por aqui e até o nosso próximo encontro.